Pessoal, vamos conversar um pouco aqui sobre o sucesso estrondoso do Homem-Aranha Um Novo Dia. Temos finalmente os números do primeiro final de semana da bilheteria do Homem-Aranha. Só nos Estados Unidos foi 355 milhões, internacional foi 572 milhões, totalizando 927 milhões de dólares no primeiro final de semana. O que é muito, e eu acho que também ninguém estava esperando um sucesso tão, mas tão grande assim, porque é uma bilheteria que vai superar Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E quando aquele filme saiu, a gente entendeu que o sucesso da bilheteria era por causa dos Três Homens-Aranha. O evento nostálgico, o maior evento nostálgico da história, reunindo Tobey, Andrew Garfield e Tom Holland. Só que agora, 5 anos depois, com um novo filme, pra mim tá bem claro que o sucesso daquele filme não foi só por causa de nostalgia, e sim a marca Homem-Aranha. O branding Homem-Aranha que é muito forte. O Homem-Aranha é inquestionavelmente o super-herói mais popular que existe. E eu quero conversar com vocês sobre o sucesso do Homem-Aranha, como que ele conseguiu mais fãs, principalmente entre os jovens, e comparar isso com o Batman, e também, consequentemente, com a DC. Porque se algum dia os dois já foram equiparados em termos de popularidade, Batman e Homem-Aranha, hoje não dá para mais dizer isso, não. Bem, vamos conversar bastante tudo isso depois da abertura. E pessoal, só antes da gente começar o vídeo, eu queria convidar você a virar membro aqui da Batcaverna. Infelizmente não dá para ter uma bilheteria de Homem-Aranha Um Novo Dia, mas dá para ter você como membro e ajudar a Batcaverna a ter os vídeos especiais, como o vídeo de ontem do Superboy Prime, que é um vídeo que não dá tanto view assim no primeiro dia. Por isso que a gente precisa do apoio dos membros para financiar, possibilitar esse tipo de vídeo no longo prazo. Então, se você quer ter mais vídeos especiais de DC, considere de virar membro, além de ter algumas recompensas bem legais. Beleza, vamos conversar então sobre Homem-Aranha Um Novo Dia e a questão do Batman. E só para revisar os números, o Homem-Aranha fez 927 milhões de dólares no primeiro final de semana. Em apenas um final de semana, fez mais do que toda a bilheteria do The Batman, do Superman, da Supergirl, quase a bilheteria total do Batman Cavaleiro das Trevas e Batman Cavaleiro das Trevas Ressurge. O que aconteceu com a bilheteria desse filme não é normal, porque não era um filme de evento, não tinha bait de nostalgia, era apenas um filme do Homem-Aranha. E eu tô todo dia nas redes sociais olhando todo tipo de opinião, e eu vi que tinha um otimismo em relação à bilheteria desse filme. Mas o otimismo que eu via por parte dos fãs mais apaixonados da Marvel era fazer uma bilheteria tipo Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Ou talvez um pouco menos. É uma bilheteria tipo a do Deadpool e Wolverine. Mas esse palpite otimista foi superado em muitas e muitas vezes pela bilheteria do filme. Então, como pode, nesse contexto que a gente tá, onde toda hora a gente fala que tem fadiga de filme de super-herói, mas tem que ter nostalgia para vender um filme. Como pode Homem-Aranha conseguir 927 milhões de bilheteria num final de semana? Obviamente, como tudo na vida, não existe uma única resposta. É um conjunto de fatores. Mas se eu tivesse que elencar apenas um, eu diria que tem a ver com o branding do Homem-Aranha. A marca Homem-Aranha. Essa marca, ela está sempre, constantemente sendo discutida. Porque a todo momento sai uma coisa do Homem-Aranha. O Homem-Aranha consegue renovar seus fãs, manter seus fãs que estão ficando mais velhos, com todo tipo de adaptação de mídia. Vamos fazer um corte de 2010 para cá, 16 anos. De lá para cá, o Homem-Aranha teve 3 séries animadas. O Homem-Aranha teve 6 filmes live action. E isso que eu estou excluindo as participações nos filmes dos Vingadores. O Homem-Aranha ainda teve 2 filmes do Aranhaverso, que são espetaculares. O Homem-Aranha teve os jogos da Insomniac, que fizeram um sucesso absoluto. Vejam como o Homem-Aranha está em todas as mídias. E em todas as mídias ele faz muito sucesso. Você pode questionar se o último desenho do Homem-Aranha é bom, se aquele outro desenho da Disney do Homem-Aranha é bom, mas todos eles fizeram um certo sucesso. Então, como marca, o Homem-Aranha se faz presente. O Homem-Aranha, pela quantidade e também, claro, pela qualidade de algumas dessas adaptações em outras mídias, faz com que ele vire
o herói favorito de toda uma geração. E isso faz muita, muita diferença. Porque nessa fadiga de filme de super-herói, o Homem-Aranha, ele tá acima disso. Ninguém se importa com fadiga de super-herói para ver o seu super-herói favorito. Isso é poder de marca. E ter tantas coisas desde 2010, e praticamente 80, 90% delas todas terem feito sucesso, é um sinal que essa marca tem um grande poder de resiliência, porque ela não fica desgastada, mesmo com inúmeras adaptações do Peter Parker. Porque sempre existe um ângulo diferente que você pode abordar as histórias. E nesse ponto, inquestionavelmente, para mim, o Homem-Aranha sempre mandou muito bem. Então, quando você tem uma marca desse tamanho, que se recusa a se desgastar, que está imune à fadiga de super-herói, e ela entrega um filme que realmente é muito bom, unanimemente todo mundo fala que o filme é muito bom. Claro que teve algumas pessoas que não acharam tão bom assim, e claro que o filme não é perfeito, mas de uma forma geral, falando em termos de massa e principalmente falando dos fãs, esse filme foi inquestionável. Mais do que o Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E esses fatores resultaram naquele negócio chamado Fear of Missing Out. Você não quer perder o que está acontecendo agora, porque está todo mundo comentando, e vai todo mundo, e isso leva a outras pessoas juntos, até aquelas pessoas mais casuais. E aí o Homem-Aranha se torna um filme-evento. Mesmo que ele não seja um filme-evento, mas para as pessoas se torna. É um evento ir ver o filme do Homem-Aranha. Seja com seus amigos fantasiados de Homem-Aranha, seja com sua namorada, seja com seu pai, porque ele gostava dos filmes do Tobey, o filme do Homem-Aranha se torna um evento. E ainda tem um outro fator envolvendo essa marca de Homem-Aranha. É que não importa a sua idade, você pode ter 5 anos, você pode ter 45 anos, você pode gostar do Homem-Aranha. E esse filme é exatamente isso. Ele vai funcionar para uma criança de 5, ele vai funcionar para um adulto de 40. E é aqui que eu quero conversar com vocês sobre Batman. E por que o Batman? Bem, primeiro porque é o canal, mas principalmente porque o Batman, ele sempre foi o herói mais rentável da DC. Entre os heróis da DC, ninguém chega perto do dinheiro que o Batman faz. E o Batman, por muitos e muitos anos, era o herói que batia de frente com o Homem-Aranha. Se você pega ali as bilheterias dos anos 2000, Batman Begins, Cavaleiro das Trevas Ressurge, a soma das bilheterias dos 3 filmes vai dar algo muito próximo da bilheteria dos 3 filmes do Homem-Aranha de Sam Raimi. Os filmes do Homem-Aranha de Sam Raimi consistentemente fizeram mais ou menos a mesma coisa de bilheteria, que foi tipo 800 milhões. O Begins fez menos, né? Realmente o Begins é abaixo, mas aí os outros 2 fizeram 1 bilhão, o que nenhum dos outros 2 filmes do Homem-Aranha fizeram na época. Nos anos 2000, eu vejo que os 2 heróis estavam em nível de igualdade. Agora, hoje em dia, eu acho que é completamente impossível isso acontecer. Se você fizer 3 filmes do Homem-Aranha e se você fizer 3 filmes do Batman, somar a bilheteria dos 3, eu tenho certeza que a média do Homem-Aranha vai ser muito maior. Então, o que aconteceu nesse espaço de 20 anos, 25 anos, para que eles estejam em níveis tão diferentes? Eu acho que a resposta tá mais no Batman do que no Homem-Aranha. Vamos voltar no tempo ali nos anos 2000 e ver o que o Batman tinha nos anos 2000. Além dos filmes do Nolan, a gente teve 2 séries animadas do Batman. O Brave and the Bold, que fez um relativo sucesso, mas não foi nada demais. A gente também teve o desenho do The Batman, que fez sucesso. E foi uma ótima porta de entrada para fãs do morcego. A gente tinha a participação do Batman no desenho da Liga da Justiça, que na época foi o desenho mais popular do super-herói. O Batman também se via presente na figura do Robin no desenho dos Jovens Titãs. O Batman também, claro, estava presente no desenho do Batman do Futuro, que para muita gente é um dos melhores desenhos do Batman. E nos anos 2000, a gente ainda não estava muito distante dos anos 90, que foi quando teve o Batman Animated Series, a melhor série animada de um super-herói de todos os tempos. Aquela criança que cresceu nos anos 90 era adolescente nos anos 2000. E o Batman nos anos 90 teve muitos filmes, todos fizeram relativamente um sucesso, com exceção do Batman e Robin. O que eu tô querendo dizer com tudo isso é que o Batman, nos anos 2000, ele tava bebendo da fonte do sucesso dos desenhos dos filmes dos anos 90, e ele era um herói que conversava muito com aquela geração que estava crescendo. Mas o Batman, através de todas essas adaptações, conseguia renovar o seu público. Tinha coisas para todas as idades, tanto videogames, quanto filmes, quanto animações. Então o Batman conseguia conversar com todos. E quando saía um filme do Batman do Nolan, era um evento.
As pessoas tinham que ver Cavaleiro das Trevas ressurge, conclusão. Depois desse período dos anos 2000, e a gente chega nos anos 2010, a década dominada pela Marvel por causa do MCU, as coisas mudam muito de figura dentro da DC. O desenho Beware the Batman não faz muito sucesso. E a Warner muda completamente a sua relação com as animações. Foi o período que a Warner destruiu o Cartoon Network. Por que você vai fazer uma série animada do Batman se ninguém tá assistindo Cartoon Network? O que a DC fez? Ela continuou fazendo coisas do Batman, não vamos negar, ela sempre fez coisas do Batman. Mas ela fez coisas do Batman para um público mais velho ou um público bem engajado com o Batman. E aí entram as animações que adaptavam Cavaleiro das Trevas, Batman no 1, aquelas animações dos 952, Batman vs Robin, Batman e Robin, Batman Bad Blood. As séries animadas do Batman, que era a série para trazer novos fãs, que o pessoal assistiu no Cartoon Network e começava a gostar do Batman, essas séries deixaram de existir. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, a gente tinha o DCEU. E a Warner só foi correr atrás com seu universo compartilhado depois que viu que o Vingadores fez sucesso. Então, o Homem de Aço virou o universo compartilhado. A gente teve Batman vs Superman em 2016. O Batman vs Superman era a promessa de ter novos filmes do Batman, depois de ficar um tempo sem ter o filme por causa do Cavaleiro das Trevas ressurge. O Batman Ben Affleck era para simbolizar um novo Batman que ia ter para uma geração inteira. Mas o que o Zack Snyder escolheu? Um Batman um pouco mais velho, porque ele ama Batman Cavaleiro das Trevas. Logo depois disso, o DCU não tem o sucesso que a Warner esperava. Ela teve que mudar o carro em andamento. E o filme do Batman do DCU tava demorando pra sair. Eles contrataram o Matt Reeves, que eles entenderam que era o melhor diretor. E o Matt Reeves não queria fazer um filme dentro do universo compartilhado. Ele queria fazer um filme fora do universo compartilhado. Então, o The Batman, que era pra ser dentro do DCU, virou um filme Elseworld. E ainda levou muito tempo para ser concluído, especialmente porque a gente teve uma pandemia no meio. Quando o The Batman saiu, a gente encontrou um Batman que não era para todas as idades. Era um Batman detetive, um filme neo-noir, digamos assim, que pegava uma estética que o próprio Matt Reeves estava criando, e ele entregava um filmaço. Um filme esse que eu considero melhor que todos os filmes do Tom Holland, tá? Mas aqui nesse vídeo, a gente não tá aqui para debater qual filme foi melhor. A gente tá aqui para falar sobre branding e popularidade. O The Batman, pela sua qualidade e pela força da marca, porque mesmo estando tanto tempo sem ter novas séries animadas, sem conseguir renovar o seu público, ainda é Batman e o filme faz muita bilheteria. E total pelos seus méritos. The Batman é um filmão, pra mim, pelo menos. Mas a própria bilheteria do The Batman é sabotada pela Warner, na época Warner Media, ao fazer com que o filme do The Batman saia na HBO Max 45 dias depois. Acabaram com a bilheteria do The Batman naquela época. Poderia ter sido bem mais. Teria chegado a 1 bilhão? Duvido. Mas eu acho que teria feito uns 800 ou 900 milhões. Mas o fato é que, como branding, a gente viu um filme do Batman bem mais focado em adultos. Mais ou menos nesse período, a DC anunciou o Batman Caped Crusader, que depois de muita enrolação, muitos problemas, saiu no Prime Video. Teve a primeira temporada, agora teve a segunda temporada. Obviamente, Batman Caped Crusader não é uma animação para ganhar novos fãs do Batman. É uma animação para fã velho como eu do Batman. Percebam como que o Batman teve poucos filmes comparado ao Homem-Aranha desde que saiu de volta ao lar. Basicamente, a gente teve Lego Batman e o The Batman. Aliás, o Lego Batman é considerado por muitas pessoas, especialmente pessoas mais jovens, como o filme favorito do Batman delas. E o Lego Batman conversa com todos os públicos. Mas o Lego Batman foi só um filme. Até porque, convenhamos, né? Você repetir aquela forma do Lego Batman não ia resultar em filmes tão maravilhosos como o primeiro, porque é uma fórmula que se esgota. Existe um limite do quanto que você consegue fazer um filme meta sobre Batman. Um filme meta do Batman, excelente. 2 filmes meta do Batman já começa a complicar, sabe? Mas não tenha dúvida que o Lego Batman foi importante para renovar seus fãs. Mas foi só aquilo que a DC fez. Recentemente a DC fez um desenho de Batmóvel, que não vamos questionar a qualidade desse desenho, porque é para um público muito, muito infantil. Pelo menos é uma estratégia para tentar trazer novos fãs, mas, pessoalmente, eu acho que esse tipo de desenho não faz ninguém virar fã. Pode fazer você comprar uns bonequinhos, uns carrinhos do Batmóvel, mas virar fã você não vai virar por causa desse desenho. Então, para mim, o que aconteceu nesse período é que faltou um desenho tipo Minhas Aventuras com Superman, só que de Batman.
Nesse período aí de 15 anos, que só teve uma série animada do Batman. E a outra coisa muito importante é ter os filmes. E os filmes, o Batman só teve 2. E é o Batman, o super-herói que a DC mais faz coisas. Mas a Warner nunca tratou o Batman numa velocidade de filmes como a Sony fez com o Homem-Aranha. Existe claramente uma abordagem diferente do que ambas estão fazendo. A abordagem da Warner permitiu ter um filme magnífico, praticamente 10 de 10, que é o The Batman. Mas em contrapartida, para fazer um filme com o Matt Reeves, leva mais tempo. E, consequentemente, você vai ter menos filmes e você está fazendo filmes praticamente para adultos e não renovando o seu público. A estratégia da Sony/Marvel, embora não seja a estratégia que vai trazer o melhor filme possível do Homem-Aranha, é uma estratégia que permitiu o personagem ficar mais popular. E olha que esse negócio de ter o melhor filme do Homem-Aranha é bem relativo, porque nesse período teve o Aranhaverso 1 e o 2, e pra mim são 2 filmes 10 de 10. Além disso tudo que eu falei, tem um grande imbróglio envolvendo Batman Brave and the Bold do DCU. Filme esse anunciado em janeiro de 2023, e estamos em julho de 2026, e não tem roteiro finalizado, não temos a certeza de quem que é o diretor. O diretor ali é o Andy Muschietti, mas ninguém tem a certeza absoluta que ele vai continuar. Não tem casting, não tem absolutamente nada. A promessa de um filme Batman Brave and the Bold fica pra 2028, 2029. Eventualmente, nós vamos chegar nessa fase do Batman do DCU. E aí a gente realmente precisa ver qual que vai ser a estratégia da Warner e que talvez até lá seja Paramount. Eles vão querer fazer filmes a cada 2 anos, como aconteceu com os filmes do Tom Holland. A Warner faria isso com o Batman. E outra coisa, como é que vai ser o tom do filme do Batman Brave and the Bold? A gente conversou aqui como que a visão do Matt Reeves, embora magnífica, é uma visão que exclui novos fãs. Você não vai ver criancinha de 6 anos vestida de Batman para assistir The Batman. Quer dizer, você até pode achar, mas vai ser bem difícil, ao contrário dos filmes do Homem-Aranha. Se a gente tá pensando única e exclusivamente em popularidade, talvez o Batman Brave and the Bold seja o filme necessário para você fazer o que a Warner tá devendo há muito tempo. Renovar os fãs do Batman. Conseguir fazer com que, de novo, crianças de 5 anos queiram se fantasiar de Batman. Conseguir fazer com que uma estreia de filme leve uma porrada de gente, que você leve seus amigos, também fantasiadas de Batman, para ver o filme do Batman. Para fazer isso, você tem que fazer um filme para todas as idades. Mais ou menos como foi Superman. Superman é para todas as idades. Mas é aqui que eu também fico um pouco preocupado. Como fazer um filme foda do Batman para todas as idades? Eu acho difícil você conseguir encontrar esse tom. Eu já falei aqui 1000 vezes no canal que o tom é algo perto do Batman Animated Series. O Batman Animated Series caminha entre uma coisa bem séria, grounded, mas ele também tem seus personagens fantasiosos. E ele não abre mão do Robin, por exemplo, da Bat-família. Então, a solução é só fazer um Batman Animated Series live action? Talvez sim. Mas eu também quero lembrar que, até hoje, o filme mais próximo desse tom foi o Batman Forever. E o Batman Forever dividiu muito a galera. E eu adoro Batman Forever, mas ele tem seus defeitos, especialmente nos seus vilões. E o fato do Batman ter tanto fã, ter tido tantos filmes, e os filmes que fizeram o sucesso do Batman foram aqueles um pouco mais sérios, e não Batman Forever, eu fico na dúvida como que um filme que tenta abraçar tudo ao mesmo tempo, toda a mitologia do Batman, vai realmente sair com esse público. Porque é uma franquia diferente do Homem-Aranha. Eu não tô dizendo que eu não quero um Batman que abrace a mitologia do Batman, porque é o que eu mais quero. Mas o Batman tem tanto fã, e cada um entende Batman de um jeito tão diferente, que eu não sei se um filme para todas as idades iria conversar com o público mais velho do Batman. É um pouco diferente do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha sempre teve filme para todo mundo. O Homem-Aranha construiu essa imagem. Existe já um ideal perfeito de Homem-Aranha e os filmes tentam tocar nisso. O ideal de um filme do Homem-Aranha se chama Homem-Aranha 2. Todos os filmes desde então tentam fazer Homem-Aranha 2. O Homem-Aranha Um Novo Dia, entre os filmes live action, é o que mais chega perto em chegar nisso. Mas o Batman é uma outra franquia porque não tem um ideal inquestionável. Algumas pessoas preferem Cavaleiro das Trevas, outras pessoas preferem The Batman. Outras pessoas, como eu, preferem Batman Animated Series. Mas tem outras que preferem o desenho do Batman dos anos 2000. E tem outras que preferem o Batman Arkham. Não existe uma unanimidade de Batman. Ao contrário de Homem-Aranha, porque existe uma unanimidade de Homem-Aranha, que se chama
Homem-Aranha 2. O filme unânime do Batman, que é o Cavaleiro das Trevas, é um filme que você sabe que não dá pra replicar. Porque aquilo dependia do Nolan, dependia daquela estética, e aquela estética não é o que muitos fãs do Batman mais velhos querem ver. Então o Batman, ele meio que tá à procura ainda de uma coisa ideal pra ser pra todas as idades. Ele conseguiu isso numa animação, Animated Series. Mas quando a gente fala live action, é bem mais difícil de você fazer isso. Por isso que eu acho que essa situação toda do Batman é uma situação bem complexa e difícil de resolver. Eu queria muito chegar aqui e falar que a solução para todos os problemas do Batman é ter mais filme, é lançar o Batman Brave and the Bold, é fazer uma série animada para todas as idades. Essa série animada vai ser tão boa com o Batman Animated Series. E aí você contrata o Sam Raimi para ser o diretor do Brave and the Bold. E o Sam Raimi vai conseguir entender o Batman e ele vai fazer o Batman perfeito, que é igual dos quadrinhos, mas que também abraça uma coisa mais séria, igual o Batman Arkham, mas que também vai ter Batman Animated Series. E ele vai fazer a visão definitiva do Batman. Quero muito acreditar nisso. Eu amo o Sam Raimi, adoraria ver um filme do Batman do Sam Raimi, um filme do Asa Noturna do Sam Raimi, mas eu não consigo dizer com toda certeza que essa é a solução, porque tem tanto fã diferente do Batman, que entende o Batman de tantas formas, que é completamente imprevisível o que um filme do Sam Raimi iria fazer, porque a gente viu o Doutor Estranho. Eu adorei Doutor Estranho 2, mas eu não sei o quanto que aquilo daria certo com o Batman. Não pelo meu gosto pessoal, mas pelo gosto do público em geral. Do que as pessoas esperam de um filme do Batman. Talvez seja necessário quebrar essa corrente e tentar entregar o filme mais Batman Animated Series possível. Mas até isso pode ser difícil. E assim, além disso, tem todo o fator da escolha do casting. Quando a Marvel escolheu o Tom Holland, ela acabou acertando na loteria. Vocês lembram, né? Tava entre o Asa e o Tom Holland. E o Asa acabou falando uma coisa para um amigo e aí ele acabou não sendo escolhido. Cara, isso acabou sendo ótimo pro Homem-Aranha. O Tom Holland, embora ele não seja o meu Homem-Aranha favorito, ele é o Homem-Aranha perfeito para esse momento. Porque o público cresceu com o Tom Holland. O público tá fiel ao Tom Holland. Esse público vai ver todo e qualquer filme do Homem-Aranha. Fazer o casting do Batman é muito mais complicado. Se você pega um grande desconhecido, vai sempre vir a dúvida. Ah, mas esse cara aí não conheço, vai fazer um bom Batman. Se você pega um ator mais famoso, você não sabe se ele vai querer ser o Batman por 10 anos, como o Tom Holland fez. Porque o Tom Holland, ele ama ser o Homem-Aranha. Ele absolutamente ama ser o Homem-Aranha. Não sei se qualquer outro ator aí mais velho vai querer ser o Batman. Ou melhor, ele até pode fazer um contrato de 15, 20 anos para ser o Batman, mas será que ele vai estar disponível para fazer filmes a cada 2 anos? Porque se a gente tá falando em conseguir deixar o Batman mais popular, conseguir alcançar o Homem-Aranha, a gente tá falando em ter mais séries animadas, mais videogame e mais filmes. Essa é a única forma de você conseguir subir a popularidade de um personagem. É adaptando, é fazer ele ser comentado, é forçar isso. E todas essas novas coisas que você lançar, elas têm que ser tão boas ou melhores do que as anteriores. E tudo isso dentro do seu jeito, com sua própria estética, algo que a gente nunca viu antes no cinema. Sabe, eu acho isso muito difícil, ainda mais você fazendo tudo isso e ainda entregar um filme 10 de 10, sabe? 9 de 10. Só que, bem, tem um negócio. A gente tá debatendo aqui se o Batman consegue voltar a ser tão popular quanto o Homem-Aranha. Já que o Homem-Aranha conseguiu novos fãs e o Batman não consegue renovar seus fãs. Mas aí fica a pergunta, é preciso? É preciso que o Batman seja tão popular como o Homem-Aranha? Será que não dá pra aceitar que o Homem-Aranha vai ser sim um herói mais popular? Que vai sempre conseguir conversar com todos os públicos pelo jeito que ele é, pelo jeito que as suas histórias são, enquanto que o Batman vai encontrar um nicho ali entre adultos, jovens. Talvez o Batman não precise ser tão popular como o Homem-Aranha. Se o Batman entregar filmes como The Batman, um a cada 5 anos, eu, Gabriel, vou estar extremamente satisfeito. Claro que pro canal Batcaverna não vai ser tão bom. Pro canal Batcaverna é melhor ter filme a cada 2 anos. Mas eu tô pensando também um pouco agora sim, na qualidade. Talvez seja bom aceitar que Batman e DC nunca vão ser tão populares como o Homem-Aranha. E tá tudo certo também, desde que o Batman continue tendo suas adaptações, seus jogos, suas séries animadas. E que todas essas coisas sejam a melhor versão possível dentro da proposta. O The Batman, pra mim, é a melhor versão possível dentro da proposta. E eu acho que, no final do dia, isso é mais importante. A visão de alguém que tá dentro da Warner, que é CEO da Warner, é completamente diferente. Então, esse cara aí, no topo da pirâmide da Warner, esse cara quer que o Batman seja o Homem-Aranha, que renda tanto dinheiro quanto o Homem-Aranha.
Mas, como eu disse, se esse é o objetivo, deixar o Batman mais popular, o esforço tem que ser muito maior, a quantidade de projetos tem que ser maior. E olha que o Batman já tem muita coisa. E não é como se a DC não tivesse que também apostar nos outros heróis, porque a DC não é só Batman. A DC precisa dos seus outros heróis. A Mulher Maravilha hoje precisa mais de uma série animada do que do Batman. A Mulher Maravilha também precisa de um filme o quanto antes no DCU. E a fonte desse dinheiro só vem de um lugar, não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. E aí existe a prioridade, diversificar a marca da DC pra aumentar a popularidade dos outros heróis, porque eles também precisam, ou usar esses recursos que são limitados, e tá bem na cara que eles são limitados, porque o Batman Caped Crusader foi parar na Prime Video, e tentar voltar a fazer o Batman ser mais popular. Eu, sinceramente, e olha que eu sou fã do Batman, prefiro que a DC invista nos outros também. Porque eu acho que esses outros têm um potencial enorme. Mas é inquestionável que ali entre 2013 e 2026, a DC ela não fez um bom trabalho no branding do Batman para renovar seus fãs. E é aqui que mora a grande diferença do que aconteceu nos anos 2000 para o que está acontecendo hoje. E que o Homem-Aranha é bem mais popular que o Batman. Mas bem, essa daqui também, gente, é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. E no mais, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Dá-lhe DC. E esse foi o vídeo conversando sobre o sucesso do Homem-Aranha Um Novo Dia. E aí, gostaram, não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.